Amém, irmãos. Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Nós faremos a leitura desde o versículo 1 até o versículo 19. Porém, o foco maior da exposição será dos versículos 15 ao 19. Evangelho de João, capítulo 21, do 1 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar mais uma vez.
Deus amado, nós somos gratos a Ti por esse maravilhoso relato da Escritura, Senhor. Obrigado por mostrar a nós uma restauração tão linda de algo que parecia irremediável, de algo que parecia que não teria mais algum outro tipo de jeito. Obrigado, Senhor, por nos mostrar a Tua misericórdia, o Teu amor para com os Teus filhos. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu abras o nosso coração e fale ao nosso coração, Deus. Retira, Deus, de nós qualquer tipo de distração, qualquer coisa que venha a nos impedir de ouvir e de sermos transformados, edificados, consolados, avivados pela Tua palavra. Fala conosco essa manhã, é o que rogamos, suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Como se trata um pecado? Uma das coisas mais difíceis de se fazer na igreja é a disciplina. Quem participou já ou participa de um conselho sabe que nunca os presbíteros disciplinam um membro da igreja feliz, com vontade de fazer aquilo, com vontade de mostrar que aquele irmão está errado. Nunca é assim. Sempre é algo doloroso, sempre é algo triste lidar com o pecado. Mas, não só no âmbito da igreja, como nós lidamos com os desentendimentos da vida? Como nós agimos quando alguém nos ofende? Como nós agimos quando nós ofendemos alguém? Como nós tratamos as pessoas que precisam ser confrontadas? Meus irmãos, essa é a minha terceira exposição, quase que sequencialmente aqui na igreja. E na primeira, eu falei sobre um encontro transformador que Jesus teve com um endemoniado gadareno, ou gerazeno. Na segunda exposição, que foi a semana passada, eu falei sobre um outro encontro transformador, que foi o encontro de Jesus transformando a mulher pecadora e libertando-a da vida de pecado que ela vivia. E hoje, nós vamos falar de outro encontro transformador, agora com alguém que já conhecia Jesus, com alguém que já tinha contato, com alguém que já era membro da igreja de Deus e que foi restaurado. Nós falaremos sobre restauração nessa manhã. Por isso eu pergunto, como nós tratamos o pecado? Existe uma frase clichê, muito conhecida, mas também muito errada, que diz que o tempo cura tudo. E isso não é verdade. O tempo não cura. O que o tempo faz é amortecer a nossa raiva, a nossa tristeza. Aquilo fica de lado. Mas se não for tratado de fato, se não houver uma conversa, se não houver uma restauração, na primeira oportunidade, a pessoa vai lembrar disso e talvez com mais raiva do que quando aconteceu de fato. Para quem aqui é casado, sabe como funciona quando nós não resolvemos alguma coisa bem resolvida dentro de casa. Quando acontece um desentendimento e a gente não resolve aquele desentendimento, de repente, por qualquer outro motivo pequeno, a pessoa explode e a coisa vai ficando cada vez mais séria. E esse, inclusive, é um dos motivos de se chegar até o divórcio. Pessoas que não trataram situações pontuais e foram deixando com que aquilo virasse uma bola de neve, porque nós não esquecemos. O tempo não cura tudo, o tempo amortece a dor. Mas na primeira oportunidade, nós lembramos e falamos disso novamente. O contexto do brasileiro é um contexto onde as pessoas não gostam desse negócio de confronto, de falar que alguém está errado. E principalmente hoje nós vemos que a cultura nos diz que nós não podemos julgar. Então, quando alguém se convence que errou, que fez alguma coisa errada e vem falar com outra pessoa para pedir perdão, essa pessoa que está recebendo o pedido de perdão fica tão sem graça que muitas vezes reage assim: para, não precisa falar disso, não deixa, imagina. Ou se não faz pior, não, você não é assim, você não fez isso. Quando na verdade, muitas vezes nós precisamos ouvir: você pisou na bola, você fez algo errado.
Você precisa de mudança nessa área da vida. Mas nós, não querendo passar por aquele momento constrangedor, acabamos colocando panos quentes nas coisas. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim que nós tratamos o pecado. Por exemplo, quando Davi adulterou, ele percebeu que fez algo errado e tentou do jeito dele também errado contornar aquela situação. Ali o marido da Batseba já tinha morrido, ele casou com a mulher. Não poderia ter ficado daquele jeito? Bom, o rei viu que fez errado, ele já se arrependeu, não precisa falar nada. Não é isso que acontece. Natan confronta Davi, ele mostra a Davi que Davi estava errado naquilo que fez. E que aquilo traria consequências grandes, não eram coisas pequenas. E Jesus? Como Jesus tratou os discípulos quando ele desce do monte e é informado por um pai que os seus discípulos não conseguiram curar ou libertar o menino que estava endemoniado? O que Jesus fez? Ele passou a mão na cabeça dos discípulos e falou assim: deixa, eles estão aprendendo. Vocês começaram agora a caminhar comigo. Jesus não fez isso. Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé deles. Como Jesus tratou Pedro após o seu pecado? Muitas vezes nós não temos a medida. Então ou a gente vai com muita sede ao pote, ou nós não fazemos nada. E hoje nós vamos ver um exemplo emblemático de restauração. A gente vai ver que a restauração de Jesus envolve tratar, perdoar e reabilitar o perdoado, aquele que cometeu o pecado. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a restauração de Jesus envolve tratar e perdoar o pecador. Os eventos que haviam acontecido até esse momento aqui foram os eventos mais importantes da história da humanidade. Mas sem sombra de dúvidas, foram eventos mais marcantes do que o nazismo, do que o comunismo, do que as guerras mundiais, do que a invenção do avião ou de qualquer outra coisa, de qualquer pandemia, de qualquer coisa que tivesse acontecido e que aconteceu depois de lá até aqui. Esse foi o evento mais importante da história da humanidade. Afinal de contas, o Filho de Deus, que se fez carne, veio ao mundo, havia morrido, crucificado. E os seus discípulos que não conseguiam entender ainda o que significava de fato o ministério de Jesus, se viram em parafuso. Como pode? Aquele homem que libertou endemoniados, aquele homem que curou pessoas, aquele homem que ressuscitou Lázaro, ele morreu. Sabe aquelas coisas que a gente só acredita vendo? Sabe aquelas coisas que a gente acha que nunca vão acontecer? Provavelmente os discípulos pensavam que Jesus nunca ia morrer. Imagina, poderoso como ele é, não vai morrer. Jesus havia morrido, os discípulos passaram 3 dias naquela espera, Jesus ressuscitou, apareceu para eles, e eles estavam tentando digerir essas coisas. Eles ainda não conseguiam entender de fato o que aquilo significava. E eles estavam tristes, e nesse momento de tristeza, talvez para ocupar a cabeça, ou até mesmo para tentar ter algum tipo de sustento, não sabemos, Pedro olha para os discípulos e diz: olha, eu vou pescar. Eu não vou ficar aqui parado, eu não vou ficar aqui esperando, eu vou pescar, não dá mais para esperar. E os discípulos, como atendiam muito a liderança de Pedro, falaram: nós vamos com você também. E eles foram pescar. Só que, mais uma vez, eles passaram a noite pescando, homens experientes no mar, e não conseguiram pegar um peixe sequer. Por que será que isso aconteceu? Talvez Deus soberanamente tenha impedido que eles pudessem realizar essa pesca. Mas talvez eles estivessem tão abismados com tudo o que tinha acontecido, que passaram a noite no barco conversando acerca do que Jesus tinha feito, de como Jesus era atencioso, de tudo que Jesus tinha feito até ali, e cadê o nosso Senhor? Nós não sabemos por que eles não pegaram nenhum peixe, mas nós sabemos que eles passaram uma noite juntos, tempo suficiente para poderem conversar, para poderem pensar no ministério de Jesus nessa terra. E ao amanhecer, surge uma pessoa na praia, e mais uma vez nós vemos que os discípulos não conseguem reconhecer Jesus. Eles não estavam tão longe, afinal de contas eles conseguiram ouvir a voz de Jesus perguntando se eles tinham alguma coisa para comer.
Mas ali diante deles estava quem alimentou eles por toda a vida deles, e em especial nos últimos 3 anos, de forma palpável. Era esse que estava diante deles. E nós vemos aqui a grande misericórdia de Jesus, porque quando ele vai chamar esses homens, ele chama de filhos. Mesmo tendo sido negado, tendo sido traído, mesmo com eles não entendendo. E não foi que eles não entenderam porque Jesus não sabia explicar. Diferente de pregadores comuns, como nós hoje, Jesus era perfeito e ele deixou claro. Nós lemos no Evangelho Jesus falando: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no 3º dia, eu vou enviar um Consolador. Jesus tinha dito tudo, mas eles não conseguiam entender. Mas Jesus, com sua misericórdia, os chama de filhos. Filhos, vocês têm algo para comer? Claro que Jesus já sabia a resposta. Eles dizem que não. E Jesus fala: olha, lança a rede aqui do lado direito. Isso já traria memórias a eles, principalmente a Pedro. Como é que Pedro foi chamado? Não foi dessa forma? Numa pesca que não deu certo, ele entra no barco com Jesus, Jesus manda que ele lance a rede vem cheia de peixe. Acontece de novo. Ao ponto de João olhar para o homem na praia, olhar para Pedro e falar: Pedro, é o Senhor, Pedro. Só pode ser o Senhor. E nesse momento, Pedro, com aquela impulsividade de sempre, ele não espera nem o barco chegar na beirada, ele coloca a sua roupa, pula no mar para se encontrar com Jesus. E nesse momento nós vemos Jesus começando a tratar o pecado de Pedro. Porque quando Pedro chega e se encontra com Jesus, ele poderia, assim como nós, Jesus poderia, assim como nós, não ter uma boa medida para falar com Pedro, e ele poderia ou esculachar Pedro e falar assim: ó, parabéns para você, não falou que não ia me negar? Cadê o valentão? Você me negou, né, Pedro? Ou Jesus poderia também fingir que nada aconteceu. Mas Jesus faz uma coisa maravilhosa, ele coloca um braseiro na frente de Pedro. E a palavra traduzida por braseiro, meus irmãos, é uma palavra usada somente 2 vezes em todo o Novo Testamento. Uma vez é nesse texto que nós vimos, e a outra vez, eu convido você a voltar algumas páginas na sua Bíblia, lá em João 18. João 18, do 15 ao 18, diz o seguinte, João 18, do 15 ao 18, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o que Jesus fez aqui? Ele trouxe o braseiro novamente para Pedro chegar, olhar, e se caso ele tivesse se esquecido, ele iria se lembrar desse braseiro, e ele iria se lembrar de que horas que ele tinha visto o braseiro. Sabe aquela situação que a gente quer esquecer? Que a gente não quer nem falar dela porque dói? Pois é, meus irmãos, não é assim que de fato para de doer. Para de doer quando a gente trata. E foi isso que Jesus fez aqui com Pedro. Ele mostrou a situação. Não só para apontar o dedo na cara de Pedro e falar: você é um fraco. Mas para começar a tratar a ele. Essa é a solução, é tratar. Então Pedro pula do barco, se depara com Jesus, se depara com o braseiro, e o clima deve ter ficado pesado, que a gente vê que o relato diz que eles fizeram a refeição, mas ninguém ousava perguntar se era Jesus que de fato estava ali, porque eles sabiam que era Jesus. Então provavelmente aquela foi uma refeição em silêncio, sabe? Quando acontece aquele desentendimento em casa e todo mundo come quieto, sem falar muita coisa. Foi assim que aconteceu aquela refeição, todos em silêncio, mas aí Jesus, ele não deu somente um sinal a Pedro do que tinha acontecido para tratar Pedro, porque isso poderia ser uma indireta, sabe, quando você fala alguma coisa só para a pessoa lembrar do que aconteceu, mas você para por ali.
é só para falar assim, ó, eu não esqueci o que você fez não, tá? Jesus não fez isso. Nessa hora aqui, ele tem uma conversa propositiva com Pedro. Ele agora, pronto, já comeu, se alimentou, está tudo certo, olhou para o braseiro, viu, então vamos conversar aqui. E Jesus, diante de Pedro e diante dos discípulos que haviam sido ofendidos por Pedro, faz a restauração de Pedro na frente dos discípulos. Porque um pecado público é tratado de forma pública. Não para expor uma pessoa, mas para mostrar que aquilo está sendo tratado. Para que a igreja veja que medidas foram tomadas e que as coisas não podem passar impune quando acontecem. Foi isso que Jesus fez aqui. Para que os irmãos se lembrem, em Marcos 14, 29, Pedro diz o seguinte para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ouvindo a leitura, talvez a gente não tenha uma visão do que aconteceu, mas pensa, meus irmãos, todo mundo junto aqui, Pedro fala assim, ainda que esses aqui, ó, esses fracos aqui, não permaneçam com o Senhor, eu? Mesmo que for preciso morrer pelo Senhor, eu vou. Que discurso bonito, né? E os outros discípulos ouvindo isso, como será que eles ficaram nessa situação? Então Pedro, ele achava que ele tinha um amor por Jesus maior do que o amor dos outros discípulos. Ele achava também que ele estava acima dos outros discípulos no que se refere à coragem, que ele não, eu vou ficar, mesmo que as coisas fiquem difíceis, eu estou lá. E o pior, Pedro não deu ouvidos a Jesus, que falou para ele claramente, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes, não vai ser uma só, vão ser 3 vezes. Pedro já tinha visto que tudo que Jesus falou aconteceu. Mas mesmo assim ele, não Senhor, jamais, eu jamais te abandonarei. Ele estava cheio de si. E foi isso que ele fez. Então diante daqueles homens, Jesus vai tratar a situação de Pedro. E ele pergunta pela primeira vez, Pedro, na verdade ele chama Pedro de Simão, o nome de Pedro antes do chamado de Jesus. O nome simples de Pedro, um nome que não trazia carga de ser um discípulo de Jesus. Simão, filho de João, homem simples, pescador, que um dia foi chamado por mim. Você me ama? Mas Jesus não para a pergunta aí. Você me ama mais do que estes aqui? Jesus coloca a mesma situação diante de Pedro. Você me ama mais do que estes? Porque você tinha falado lá que me amava mais do que esses. E agora? Ou seja, Jesus está falando claramente do problema ali. E aqui, meus irmãos, há uma discussão entre grandes estudiosos da palavra de Deus sobre os verbos usados em grego para a palavra amar. Uma linha teológica que é muito bonita, mas é inconclusiva, ela diz o seguinte: Jesus usa nas 2 primeiras vezes que ele pergunta a Pedro se Pedro o ama, o verbo que se refere a um amor mais forte, um amor puro. Então é como se Jesus perguntasse, Pedro, tu me amas? E Pedro respondesse com um verbo mais fraco, Senhor, eu gosto do Senhor. Eu já ouvi muito isso e achei lindo. Mas, ao estudar o texto, eu vi que isso é inconclusivo. Porque os 2 verbos usados em grego para a palavra amar, eles são intercambiáveis. Eles são usados como sinônimo. Assim como quando Jesus fala de apacenta as minhas ovelhas e pastoreia as minhas ovelhas. Jesus não está falando de algo diferente, ele somente usou sinônimos. Então, de acordo com essa linha teológica, seria mais ou menos assim o discurso. Pedro, tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Aí pela segunda vez Jesus perguntaria, Pedro, tu me amas? E Pedro responderia da mesma forma, eu gosto do Senhor. E na terceira Jesus mudaria o verbo, diria, Pedro, você gosta de mim? E Pedro teria se entristecido pelo fato de não poder corresponder a Jesus o amor que Jesus queria dele. Mas como essa linha é inconclusiva, nós vamos ficar com o que nós temos certeza desse texto, que é o seguinte, a primeira pergunta, Jesus pergunta, Pedro, você me ama mais do que a estes? E eu consigo imaginar Pedro corando de vergonha nesse momento, olhando para os discípulos, tendo que encarar a situação e percebendo que realmente nós não somos nada, que o que nós fazemos de bom é porque o Senhor nos capacita a fazer, que ele não era melhor do que nenhum desses. Tanto é que a resposta dele é a seguinte, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas ele não diz, tu sabes que eu te amo mais do que eles.
Acabou isso. E outra coisa, Pedro agora sabe que Jesus, tudo o que ele fala está certo. Se Pedro foi aquele que antes, quando Jesus falou assim, Pedro, você vai me negar, e ele falou assim, nunca, Senhor. Aqui ele já começa, ele fala sobre a onisciência de Deus, a onisciência de Jesus. O Senhor sabe que eu te amo. Eu não preciso nem falar, porque o Senhor sabe que eu te amo. É um amor imperfeito, mas é amor. E o Senhor sabe disso. E Jesus, ele poderia nessa hora falar assim, agora você aprendeu. Agora você sabe que você é pequeno como qualquer um aqui. Ou melhor, você é menor do que eles, porque eles não ficaram se vangloriando de algo que eles não fariam. Mas você não. Mas não foi isso que Jesus fez. Na medida certa, ao mesmo tempo que Jesus expõe o pecado de Pedro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Que misericórdia maravilhosa, meus irmãos. Jesus pega um homem que havia negado ele, um homem impulsivo, cheio de falhas, e fala assim, Pedro, cuida daqueles por quem eu morri há poucos dias atrás. Eles são tão importantes para mim que eu morri por eles. Cuida deles para mim. Olha o tamanho da misericórdia do Senhor Jesus. Então, na segunda pergunta, Jesus diz, Pedro, tu me amas? Sem perguntar se ele ama mais do que os outros. E Pedro responde a mesma coisa, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus fala, pastorei as minhas ovelhas. Jesus, ele reafirma o chamado de Pedro. Meus irmãos, Lucas capítulo 22, do 31 ao 32, diz o seguinte, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus antes já tinha falado o que aconteceria com Pedro. E aqui já estava implícito também que Pedro seria restaurado por Jesus. E Jesus, portanto, diz para ele novamente, cuide das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez, aí para, de fato, trazer o último elemento que lembrasse a Pedro do que ele fez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E é claro que Pedro se entristeceria, porque isso traria a ele todos os sentimentos que ele teve, porque nós sabemos que Pedro se arrependeu, que ele saiu de lá chorando por ter negado o seu Senhor. E como Pedro não passou esses dias até esse encontro com Jesus? Será que isso teria sido tratado se Jesus tivesse ficado quieto, tivesse voltado e comissionado os discípulos? Será que Pedro não passaria o resto da sua vida lembrando disso, porque não foi tratado? Pedro se entristeceu e disse, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não sabe só do meu amor. O Senhor sabe que eu sou um pescador iletrado, mas o Senhor sabe que o Senhor pode fazer qualquer coisa e me capacitar. E Jesus realmente sabia, e foi isso que ele fez com Pedro. Por isso ele disse mais uma vez, pastoreia as minhas ovelhas. Meus irmãos, em que você precisa ser restaurado nessa manhã? Esse é um assunto tão difícil de tratar, meus irmãos. Quantas vezes, por mágoas do passado, nós abandonamos a casa de Deus, como se Deus fosse culpado de coisas que acontecem entre pessoas. Aqui existia um perfeito e um imperfeito. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus, perfeito para tratar a situação, e Pedro do outro lado. Na igreja do Senhor, existem dois imperfeitos, então é mais difícil. Porém, o Senhor nos capacita a tratarmos as situações que nós precisamos tratar. Por isso, se hoje você tem algo a tratar, algo que seja do passado, algo que seja de agora, algo que te deixou chateado com alguém, trate isso, meu irmão. E outra coisa, não deixe de servir, de ser chave de Deus para esse mundo, de ser um espelho do Senhor mesmo, de ser um discípulo do Senhor por conta de algo que alguém fez para você. Ou de algo que você fez para alguém e que faz com que você se sinta indigno de servir ao Senhor. Quer saber? Você é indigno mesmo. Assim como eu. Eu tenho plena consciência que eu não tenho a mínima capacidade de estar aqui pregando a santa palavra de Deus.
Mas assim como Deus fez com Pedro, Ele fez comigo e Ele faz com cada um daqueles que se arrependem dos seus pecados. Por isso, se há algo não tratado entre você e alguém, entre você e Deus, pecados não confessados, confesse os seus pecados e busque essa restauração, porque não há nada melhor do que uma restauração dessa. Nada melhor do que você estar diante do Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele perdoou os seus pecados. Não se esqueça, meus irmãos, Deus escolheu nesse mundo agir através de pessoas, através de nós. Não foi através de anjos, é através de nós que Deus fala. E para isso acontecer, nós precisamos dessa restauração, nós precisamos desse cuidado do Senhor, nós precisamos de arrependimento. E olha, meus irmãos, muitas vezes é difícil, porém, se Jesus foi moído na cruz do Calvário e perdoou a nós, quem somos nós para acharmos que alguém não merece perdão? Por isso, busquemos a restauração com quem tiver nos afetado de alguma forma. A restauração de Jesus envolve tratar, perdoar o pecador, mas não para por aí. Ela também envolve reabilitar aquele que foi perdoado. Você já ouviu aquela frase assim? Eu perdoo, mas quero distância da pessoa. Eu te perdoo, mas acabou o relacionamento aqui. Não quero mais conversa com você, a confiança foi quebrada, acabou. Jesus poderia ter feito isso com Pedro. Mas Jesus não faz isso. Jesus comissiona Pedro para fazer algo grandioso, meus irmãos. O que é cuidar do rebanho de Deus? Atos 20, 28... diz assim para os pastores: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. E como é que se dá o cuidado com esse rebanho? Provérbios 27, 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. O que Pedro tinha que fazer? Se relacionar com as pessoas, conhecer as pessoas, para tratar os problemas que as pessoas passavam. 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Esse era o cuidado que Jesus queria que Pedro tivesse com as suas ovelhas. Mas qual conduta Pedro deveria ter a partir daquele momento? 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, alguém de caráter, transformado por Deus e que conhece as Escrituras. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 24 a 26 diz o seguinte: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, ou seja, não viva brigando. Olha só, era bem o que Pedro gostava de fazer, né? E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Pedro teria que ser totalmente transformado para viver isso, porque algumas coisas aqui não eram característica dele. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus, Ele capacita aqueles que Ele chama. Então, se você não faz alguma coisa para Deus achando que você não é capaz, saiba que o Senhor é capaz. É Ele que vai te capacitar a fazer as coisas, é Ele que vai fazer com que você sirva ao Senhor. E Pedro aprendeu, tanto é que ele próprio escreve em 1 Pedro 5, do 2 ao 4 assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. O Senhor nos mostra que a vida de Pedro mudaria tanto, que aquele que foi capaz de cortar a orelha do soldado para impedir que Jesus morresse, depois
seria voluntariamente, se entregaria voluntariamente para morrer pelo seu Senhor. Jesus termina o texto dizendo isso, que hoje Pedro se veste e vai para onde quer, mas vai ter um dia que ele vai para onde ele não quer. E isso era para dizer sobre a morte de Pedro. E ele diz: segue-me agora, Pedro, agora você já entendeu, segue-me. Vem, faça a minha vontade, cuide da minha igreja. Deus restaurou Pedro, e esse mesmo Deus pode restaurar a cada um de nós essa manhã. E essa restauração de Jesus envolve tratar, perdoar e reabilitar o perdoado. E a boa notícia é que Ele está disposto a efetuar essa restauração em cada um daqueles que quiserem, que buscarem a Ele. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o nosso Deus, disposto a nos restaurar. Vamos ficar de pé e vamos louvar a esse Deus maravilhoso.